Ups. Eita. Aí. Então, vamos lá, minhas queridas, todas estão com a Bíblia, aqui ninguém trouxe, aqui estão todas, assim, achando que estão no dia de clube, entendeu? Ah, que minha Bíblia está no celular. Mas, deixa eu tirar o... Isso aí, perfeito. Deixa eu tirar... Davi tá no celular, foi ótimo. Deixa eu te colocar aqui. Então, vamos lá. O nosso tema hoje é sobre o discípulo e o trabalho. Então, nós vamos falar a respeito das nossas atividades e o que isso tem a ver, né, na perspectiva da Bíblia. Quando a gente fala trabalho, a gente está falando necessariamente uma atividade financeira que a gente possa estar atuantes hoje em dia. A gente está falando de qualquer tipo de trabalho, né? A hora que a gente acorda para a vida, né? Tudo que a gente faz no dia faz parte de um trabalho, seja lavar uma louça, seja cuidar de um filho, seja ir no mercado, cuidar da casa, tá? Então, nós vamos ver, a partir da palavra de Deus, o que o trabalho significa e quão importante ele é na nossa vida, tá? Eu sinto um pouco, assim, que eu acho que é uma coisa meio geral, até do ser humano, que por causa também lá dos nossos primórdios, lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e tiveram essa quebra de comunhão com Deus, Deus deu ali o primeiro juízo, né? Então, a gente sabe que uma das coisas que ele falou que seria difíceis para o homem era a provisão, né? O trabalho custaria esforço. Então, muitas vezes, as pessoas até têm isso de que o trabalho é um castigo, que o trabalho é algo ruim, algo que tem que ser sempre muito pesado. E, às vezes, a gente até cresce ouvindo as pessoas dizerem ou dizendo para os filhos, né, que trabalhar é difícil, trabalhar é duro, que bom que vocês são crianças. A gente tem que tomar muito cuidado para não passar esse tipo de impressão, porque não, isso foi lá antes da graça. Quando Jesus veio, ele veio com a reconciliação geral, não só da gente com Deus. E quando o homem, olha, de assessoria, quando o trabalho dignifica a pessoa, entendeu? Então, quando o homem quebrou aquela comunhão porque a questão da árvore ali no Jardim do Éden, Deus, antes de colocar o homem, ele proporcionou um ambiente cheio de recursos, cheio de árvores frutíferas. Só que quando veio a serpente, o mal, ela quis direcionar o olhar da Eva naquilo que ela não podia. E ela não olhou tudo que ela podia. Ele fez ela querer exatamente aquilo que estava... E não era uma questão de proibição ou de obediência só, era uma questão de confiança. Se a gente não tivesse a opção, a gente não estaria mostrando para Deus a nossa escolha. Porque se só tivesse o que a gente podia, a gente não provaria para Deus que a gente escolhe ele todos os dias, né? Hoje em dia, a gente não tem uma árvore proibida, a gente tem tantas árvores que nos afastam de Deus, que poderiam, né, afastar, porque não é Deus que se afasta, tanto é que quando eles comem do fruto, Deus continua vindo a ter com eles no fim da tarde, mas eles se escondem. Exatamente, tantas distrações. São muitas as distrações, e a gente tem que escolher por Deus todos os dias, né? E quando Jesus veio, ele veio para fazer uma reconciliação, não só do homem com Deus, né? Por quê? Porque Deus se afastou, porque o pecado afasta, porque Deus é santo, e a gente não conseguiria, se não fosse por sacrifício de Jesus, ter essa comunhão novamente. Então, ele quebra a relação dele com Deus, dele com ele mesmo, porque quando ele come, ele passa a ver coisas que antes ele não sentia vergonha, medo, esse sentimento, não era para a gente ter se a gente tivesse confiado em Deus e não precisasse da árvore da ciência do bem e do mal. Como quando a gente quer censurar para os nossos filhos um filme para não trazer para eles algo que eles não estão preparados para ver, assim Deus se preocupava com a gente. Era uma censura por amor, não por querer. A palavra mandamento na Bíblia, ela não significa algo punitivo, significa ensino para o bem. Vai atrás da palavra obediência, né? Mandamento. Significa algo para o bem, é um ensino, é uma instrução, uma orientação. Né? Só que o inimigo ele quer transformar isso para a gente pensar que a gente não pode, olha como são difíceis as coisas de Deus. Quando a gente foca só no negativo e não vê as coisas boas,
É isso que o inimigo quer. Ele quer tirar o nosso foco do que é bom e colocar no que é ruim. Tudo tem, se a gente quiser, tem o lado bom e o lado ruim, porque a gente teve a ciência do bem e do mal. Eu podia estar aqui pensando, esse calor está incomodando. O barulho de não sei o que, não sei o que lá. Não, olha que linda a natureza. É tão melhor quando a gente consegue ver o bom que Deus nos dá, ao invés de ver aquilo que a gente não tem, né? Então, Deus prepara o ambiente antes, cheio de abundância, e coloca o homem. Só que quando ele coloca o homem, na Bíblia está escrito lá em Gênesis. Vamos lá, ó, no capítulo 1. No capítulo 1 de Gênesis, ele fala da criação no geral. Então, ele fala, no princípio, Deus criou céus e terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse se movia, gente, a palavra dele na tradução significa pairava, como uma ave que abre... Uma ave que segura os filhos, sabe? Que põe para chocar. Imagina, é Deus assim em cima de tudo, toda a criação. E ele diz que haja luz e houve luz. Então, pela força da palavra, lá em João a gente vê que a palavra, o verbo se fez carne, o verbo era luz. Quem era? O verbo Jesus lá desde o início, né? Então, onde era o abismo, onde era o vazio, onde não existia nada, ele trouxe a criação, né? Então, quando ele cria todo um ambiente, no capítulo 2, ele vai começar a falar dessa criação que precisa de uma nova criação a partir dessa que ele fez. Então, ele fez o céu, a terra, o firmamento. Depois ele começa a ver que precisava o quê? Das coisas para compor, né? E no capítulo 2 é quando ele cria, então, o jardim. Aí ele vê que precisava o quê? Das sementes, precisava de uma pessoa que cuidasse do jardim. E aí ele cria o homem a partir do pó da terra. Se a gente estudar o nosso corpo humano, a gente vai ver que os minerais da terra a gente tem no nosso corpo, é tremendo, né? A maior parte das coisas da terra estão no nosso organismo, os minerais, né? Então, a gente é pó da terra, só que aí a gente era o quê? Um boneco de barro. E aí ele sopra, né, o espírito, né, que é o sopro de Deus, para que a gente tivesse vida. Então, é uma mistura da parte física com a parte espiritual, né? E ele vivifica aquele boneco de terra. Então, tudo que a gente vai fazer tem o esforço humano com o poder divino, né? Então, a gente pode pensar que a gente tem, né, o DNA de Deus, somos feitos à imagem de Deus, a imagem de Deus nos fez. Ele fez os animais, mas do homem e a mulher ele fez a imagem de Deus. Então, todo o poder criativo, todo o poder de tudo de bom, a gente tem. Pode estar entalado na nossa carne, escondido? Pode, mas a gente teve de Deus. Então, a gente tem poder criativo para trabalhar, a gente tem força, a gente tem alegria, a gente tem todas as coisas boas que vieram de Deus, porque a gente foi feito à imagem dele, né? Quando a gente estiver com qualquer problema físico ou com dificuldade no trabalho, a gente pode falar, fui feita à imagem e semelhança de Deus, eu tenho o DNA de Deus. Gente, a palavra tem poder, né? E a gente tem que trazer a existência, tem que trazer a memória. A Bíblia o tempo todo fala para a gente trazer a memória, as coisas que Deus falou, as próprias festas, Páscoa, tudo. A celebração era que Deus falava, eu quero que vocês se lembrem de geração em geração, para que não fique esquecido. Por isso que a gente tem que falar aos nossos filhos, a gente tem que todos os dias se lembrar do que somos feitos, a quem pertencemos, né? Para a gente saber o nosso potencial em Deus. Então, Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. A primeira atividade do homem era para ser mordomo. O que é mordomo? É aquele que cuida, né? E quando a gente fala criação, a gente está falando da gente mesmo. Então, a gente tem que cuidar da gente, porque somos criaturas de Deus. Temos que cuidar um dos outros, porque todos nós somos criaturas de Deus. E cuidar do ecossistema, cuidar daquilo que a gente foi colocado para fazer, né? Porque ele fala que somos mordomos e que nós temos que dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. O que é dominar, gente? Não é destruir igual o homem faz com a natureza. Dominar é cuidar, né? Então, a gente tem que cuidar. E o homem faz desmatamento, toda a ganância vai trazendo isso para o homem destruir. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente foi colocado para fazer. É a nossa missão,
né? O mordomo é aquele que cuida. Cuida. Cuida dos bens do outro. Exato. Né? Então, a gente cuida daquilo que é de Deus, mas também a gente também tem que cuidar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Diz que ele organiza o caos, estabelece liderança, né? Então, quando ele vê aquele espaço vazio, que fala o abismo, ele coloca vida ali dentro, né? Qual que é o abismo da nossa vida? Qual que é o vazio que existe dentro da gente, que a gente está deixando de pôr a vida? O que existe no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com alguém que precisa trazer vida, né? E o trabalho nunca é um fim em si mesmo. Ele fala assim, que depois de Deus criar todas as coisas e ver que é bom, ou seja, Deus contempla as coisas que ele faz. A gente precisa contemplar. Quando a gente for embora no dia do trabalho, a gente tem que pensar, graças a Deus acabou, eu vou descansar. Não, que bom que hoje eu contribuí para as coisas acontecerem, né? Se a gente trabalhar sempre com aquela sensação de que estou sendo explorada, trabalho escravo, como eu detesto, isso vira a nossa realidade. Onde a gente para o nosso pensamento é aquilo que faz vivificar dentro da gente. E Deus deve pensar, puxa vida, né? Eu dei ali para ela curtir, para ela ser feliz e para ela fazer alguma coisa, tá reclamando ali, né? Deus é muito paciente, ele é muito misericordioso, né? Então, a gente tem que sempre levar isso no nosso coração. O que é que o trabalho que Deus me deu para fazer? Porque quando a gente tem... a gente sempre escolhe um trabalho de acordo com as nossas... eu vou fazer um teste vocacional para ver no que eu sou boa, não é assim? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente sabe fazer é mais gostoso de fazer para trabalhar e a gente se dá melhor, certo? Então, geralmente, esses dons, esses talentos que Deus nos dá, exatamente para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Vamos dar uma ideia. Eu amo ensinar. Então, na parte da nutrição que eu mais gosto são as aulas de culinária, certo? E esses dias, falando sobre isso com uma amiga, eu lembrei que eu, quando eu era pequena, eu pegava minhas bonecas, colocava na sacada, colocava a lousa e ficava horas dando aula para elas. Eu amava ensinar. Então, e aí na faculdade eu tinha facilidade de fazer resumo com as minhas amigas para a gente aprender a estudar. Hoje em dia eu também gosto de falar da palavra de Deus. Então, Deus me colocou em profissão que eu pudesse exercer os meus dons, mas isso tem que ser, não pode acabar em mim mesmo, tem que ser para o próximo. Então, dentro, né, e esse foi o exercício que eu dei para cada um escrever o seu trabalho, por quê? Porque eu quero que a gente pense dentro daquilo que Deus nos favoreceu, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente tem mais jeitinho, o que a gente tem feito pelo reino dessas habilidades? Tipo, a Ana, a profissão dela era desenhista, ela trabalhava com a parte de criação. Hoje em dia, ela faz as coisinhas para mulher única, aquelas lembrancinhas. Então, ela está usando o seu dom para o reino. A Cris é professora. Não estou falando que necessariamente ela tem que chegar e começar a dar a palavra para as crianças, mas ela ensina as crianças como amar uns aos outros, como emprestar. Ela está passando coisas boas do reino. Então, dentro daquilo que Deus nos capacitou, como que a gente tem colocado isso a favor do reino? Porque, gente, aí vira bênção. Diz que o trabalho traz satisfação. Toda vez que Deus criava, ele falava assim, e isso ficou bom. E isso ficou bom. Aí chegou no último dia, ele falou, isso ficou muito bom. E aí, no 7º dia, ele descansou. Por que ele descansou? Porque ele cansa? Não. Porque é importante o descanso, significa desfrute. O descanso significa, eu confio que Deus proverá também. Não preciso trabalhar 9 dias por semana, 24 horas por dia. Né? O descanso significa, eu confio que o provedor é maior que a provisão. Quando Ló foi junto com Abraão, e chegou uma hora que eles precisaram se separar, né? Abraão, confiante no provedor, disse, escolhe onde você quer ir. O que você escolheu, eu fico com o resto. E era dele a promessa. Ele podia dizer, olha, eu te dou tal parte. Ele falou, escolhe. Aí Ló olhou com aquele olhar bem, né, mesquinho e espertinho, e falou, quero toda essa parte aqui que é frutífera, que tem água, que vai me render. Pois bem, Abraão ficou com a parte que não tinha nenhuma chance de frutificar e Deus fez tudo acontecer, porque, né, Deus, ele vê o coração, ele vê a intenção e ele proverá para seus filhos. Então, a gente tem que confiar que maior do que a provisão é o provedor, né? A fé é muito importante, sem fé é impossível agradar a Deus. Para que seria, do que serviria se a gente tivesse a certeza de todas as coisas e não precisasse confiar em Deus, né? Então, a gente tem que lembrar que o descanso foi a primeira palavra em santificação na Bíblia, foi no dia do descanso. Foi a primeira vez que a gente encontra, e Deus santificou o 7º dia.
Ou seja, é importante o descanso. É importante a gente confiar que Deus proverá e não precisar ficar trabalhando desesperadamente, né? Precisamos assumir a mordomia cristã de cuidar e zelar pelo ambiente em que vivemos em todas as esferas da terra e da existência. Adotar uma postura de agente de transformação. Todo dia eu oro, Senhor, me faz ser uma agente de transformação. No meu trabalho, nas minhas amigas, na minha casa. O que é agente de transformação? Deus pegou uma coisa vazia e escura e transformou em tudo que a gente tem de lindo. O que eu tenho transformado dentro de mim de vazio em bom ou na vida das pessoas? Às vezes eu tenho alguma paciente para atender e eu penso assim, né? Se eu penso, às vezes dá um sentimento assim, lá vem mais uma, dizer que não fez, que engordou, aqueles papinhos. Se a gente, né? Se a gente for levar nisso, rapidinho fica chato. Mas aí eu vou, né? Eu vou pensando assim, alguma coisa ela vai me trazer que eu vou poder ajudar. Às vezes não é nem da nutrição. Às vezes ela está comentando que o marido, não sei o quê, mas em algum motivo Deus trouxe. Tudo tem um motivo, e se a gente vê a mão de Deus em tudo, a gente pode ver todas as coisas, a gente vai ver a mão de Deus, se a gente for Deus em todas as coisas. Eu esqueci o açúcar, eu sabia que não era à toa. E fui lá, eu conversei com duas moças, eu ganhei copinho, entendeu? Porque tinha um motivo, e eu já fui pensando. Você recebeu o recadinho do coração? 6 horas da manhã? É. Não, o que é? 6 horas da manhã tem um recadinho do coração. É 10 mensagens já. Ah, então. Não. Tem um porquê, tudo tem um porquê. Senhor. Se a gente conseguir aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, é incrível, gente. Obrigada, viu? Essas coisas de ir para o mercado e, em vez de ficar no celular, prestar atenção em quem está do seu lado, porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Se a gente aproveitar a oportunidade para fazer o que tem que ser feito, é tão maravilhoso, é uma satisfação que só em espírito a gente pode entender, né? Então, a gente tem que adotar uma postura de agente de transformações e influenciar as pessoas, né? Enxergar os nossos dons e nossas capacidades. Então, assim, não é se achar, gente. Até o fato, às vezes, de a gente não se achar é errado. Eu não tenho que me achar mais do que eu sou, mas eu tenho que reconhecer as minhas habilidades, as minhas competências, né? Ai, não, mas eu acho que eu não vou dar conta. Ai, não, mas eu não sou boa. Ai, não, sou, porque eu sou feita a imagem e semelhança de Deus. E se Deus me deu para fazer, ele vai me capacitar. Na Bíblia, tantas vezes Deus falava, vai lá você. Ele falava, eu não, sou gago. Mas não sou eu que te dei a boca. Aí falava assim, vai lá você. Não, sou pequeno e novo. Mas não sou eu que vou à tua frente. Então, a gente tem que confiar que aquilo que Deus nos deu para fazer, ele vai nos capacitar. Aquele medinho, aquela insegurança também é bom, porque a gente tem que saber que quem faz é Deus e não somos nós. Porque se não fosse Deus falar aqui atrás de mim agora, eu não ia ter nada para entregar para vocês. Mas eu me coloco apenas à disposição. Deus não quer habilidade, ele quer coração disposto. Porque quem habilita é ele, né? Não tem aquela frase popular que fala, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Só que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por quê? Porque são poucos os que estão disponíveis. As pessoas ficam com aquela frase, cada um com seus problemas. Que frase horrorosa, né? Quando alguém falar isso, você fala, tá amarrado em nome de Jesus. Porque como cada um com seus problemas, né? A gente tem que ajudar, não que a gente tem que se meter, interferir, tem até a gente tem que ir até um ponto onde a gente pode ir, a gente pode orar pela pessoa, né? A gente pode aconselhar na palavra. Hoje a gente estava lendo Atos e fala que quando Jesus foi para o céu e falou assim, eu vou deixar, é necessário que eu vá, porque eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que lhe ensinará todas as coisas, ele te guiará, né? E aí ele vai, ele deixa o Espírito Santo, só que antes ele fala, vão até Jerusalém, né? E fiquem lá, e me esperem até que o Espírito Santo venha. Então, tinha uma ordem, tinha uma confiança. Se eles falassem assim, nada, vamos embora, vamos trabalhar, que o cara morreu, não vamos ficar, né? Não, eles foram, eles confiaram, teve a parte deles. E ali, unidos, eles receberam, cada um recebeu uma parte diferente, ou seja, Deus vai dar partes diferentes a cada um, não tem por que a gente querer a parte do outro, certo? Para coisas diferentes, né? Existe muita competição entre lideranças de igreja, porque as pessoas estão com a motivação errada. Elas querem ser exaltados, não querem servir, entendeu? Então, assim, Deus dá diferente para que todo mundo alcance. Gente,
fala que Lucas, ele estudou tudo para dar para as pessoas a certeza de que o que ele estava falando era verdade. Então, na Bíblia, a gente tem gente que fala tudo certinho, igual Mateus, que ele tinha a atividade dele, que era cobrador de imposto, então ele tinha uma personalidade. Tem de tudo na Bíblia, para cada um se identificar com quem quiser e conseguir entender que aquilo é verdade. Então, existe essa diversidade também na palavra de Deus. E aí, Pedro se levanta, porque o povo fala assim, eles recebem o Espírito Santo, saem falando nas línguas, e aí tem uns que falam, ih, lá, o povo tá bêbado, eles são doidos. E hoje em dia vai ter muita gente dizendo que a gente tá doido, que a gente, né, ó, aquela lá pirou. Aí Pedro se levanta e fala para eles, ó, tá na palavra, lá em Joel, do profeta Joel, tá lá em Davi, então assim, ele se posiciona na palavra, não é o que ele acha, ó, vocês, sai para lá então, já que vocês não acreditam. Quantas vezes a gente tem na carne a vontade de falar assim para alguém, então não quer acreditar? Então vai viver essa vida que você está vivendo de sofrimento. Eu já pensei assim, quando você chegar no inferno, você vai ver que é verdade. Oi, tá vendo? Não dá, é verdade. Eu não falei, mas eu pensei. Ah, não é a mesma coisa. Não é? Gente, a gente é carne. Deus sabe, graças a Deus que Deus sabe disso e perdoa a gente, né? Por causa disso. Por quê? Porque a gente tem que todo dia, porque isso é dado no Espírito, diz que é dado no Espírito. O Espírito Santo veio e deu no Espírito, através de nós, mas no poder do Espírito, né? Por isso que a gente tem que andar ali coladinho com ele. A gente gruda nas pessoas espirituais, a gente gruda no Espírito Santo, pra gente não viver na carne, né? Então tá. Então, no caos, Deus trouxe luz, mas não deu tempo ainda, né? Senão ele começa que falta 10 minutos. Tarará. Uma palavra linda que eu escutei no Crescer, gente, eu achei muito legal, que ele fala assim, ó, os religiosos, eles dedicam tempo. Então, no domingo, eu vou para a igreja, passar o dia inteiro, ó, como eu sou religioso. O discípulo, porque ele perguntou assim, se alguém pergunta para você qual a sua religião, o Israel falou, né? Ele tem dificuldade de falar, que batista é o quê? Todos nós somos da mesma opinião, que tem que batizar, barará. Isso é batista. Tem tantas denominações, né? Falar que eu sou cristão, na época eles falavam que o pessoal que seguia Jesus falava que eles eram os cristinhos, aí ficou cristão. Mas do caminho. Aí ele pensou assim, mas ele fica com dificuldade de dizer a religião dele. Aí ele falou assim, eu sou discípulo. Que discípulo é o quê? Aprendiz, aluno. Sou discípulo de Jesus. Aí ele falou, o religioso, ele dedica tempo. Então, ele vai dedicar tempo para ir no PG, ir na igreja, pronto, sou religiosa. O discípulo dedica a vida. Tudo o resto faz parte da minha vida, né? Então, Deus está comigo na minha vida. Por isso que fala em Tessalonicenses, orai sem cessar. Por quê? Porque a gente não precisa cessar a nossa comunhão com Deus. Ele está com a gente em todo o tempo. Ele foi comigo no café, está lá ganhando açúcar lá. Ele está com a gente em todo o tempo. Não dá para sair falando sozinha, porque o povo vai achar que a gente é doido mesmo, mas às vezes eu falo. Não é? Se a gente incluir Deus nas pequenas coisas, gente, as grandes serão dadas a nós, né? Então, a gente vai no mercado, Espírito Santo, o que meu corpo está precisando? Me faz pular ali o corredor de chocolate. Pode. A pessoa esqueceu de trazer o pedaço da cafeteira para fazer café aqui. Você aí ela em casa, ainda, ela né? olhou para um lado e para o outro. Ela trouxe o pó de café, ela trouxe a máquina de fazer café, mas a parte do coador ela não trouxe. Aí ela saiu no clube aqui procurando, só que antes de sair ela falou, vem comigo, Espírito Santo. Não fica aí vem comigo, não, Espírito Santo, que a gente precisa resolver alguma coisa. Aí foi. Aí foi lá, chegou lá, deram a salinha para ela fazer um café, deram o coador, ela conseguiu ganhar o açúcar que ela tinha esquecido de trazer, ela ganhou copinho, a mulher mandou ela pegar um pouco, ela pegou o pacote todo, a mulher deu o pacote dos copinhos de café, ela conseguiu uma indicação para uma empregada para trabalhar para ela. O que mais que você ganhou? Ganhou o coador, a figura. Se eu tivesse ficado mais um pouquinho, eu ia ganhar mais coisa, né? Então, a pergunta que fica para nós, meninas, é: dos seus dons e talentos, o que você tem feito para frutificar para a criação pelo reino? O que vocês têm feito pela questão, o reino chegou? Do seu dia, faz aí. O que você fez no dia? Chega ao final do dia, o que eu fiz para o reino? Né? Então, eu acordo e falo assim, Senhor, ajuda que a minha agenda seja sua. Se há algo no meu dia que não te agrada, muda. Traz para mim possibilidades de contribuir para o reino. O que eu posso fazer pelo Senhor hoje? É que nem quando a gente chega no trabalho
E a pessoa que vai passar a tarefa, que a gente pergunta, o que que eu faço hoje? Né? O que eu tenho para te ajudar hoje? 10 minutos. Isso que eu achei que não ia ter muita coisa para falar, vai ver. Então, as pessoas falam assim, mas o reino vai ser lá quando eu morrer, se eu for para o céu, aquelas coisas. Não, a palavra de Deus diz que eles perguntaram, Senhor, quando virá o reino? Né? Aí ele fala, o reino não está aqui, não está acolá. Né? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o reino chegou para nós. Então, nós já estamos vivendo o reino, vamos aproveitar, vamos desfrutar de tudo que Deus nos deu, vamos contribuir para a criação, cuidando de nós mesmas, cuidando dos outros, né? Do interesse dos outros, cuidando do nosso trabalho, fazer com amor, fazer como se fosse para Deus, porque é para Deus, para e com Deus. Né? Então, quando a gente for trabalhar, não é assim, ninguém está vendo, eu vou fingir que eu não vi isso aqui, vamos dar o nosso melhor, né? Porque Deus está vendo a nossa intenção. E Deus vai abrindo as portas, o trabalho tem que ser gratificante. E não importa se a gente está em casa, a gente está cuidando dos nossos filhos, né? Adão e Eva não foram feitos para cuidar do jardim? A nossa casa é nosso jardim, né? É o nosso ambiente. Então, a gente está cuidando, às vezes, de um pai que está idosinho, a gente está cuidando dos filhos, né? A gente está cuidando da nossa casa, das roupas do marido. Vamos fazer em gratidão, né? A gratidão, ela traz uma energia de amor, né? Uma alegria. Eu lembro uma vez que teve um curso que a gente fez, que uma amiga nossa falava assim, que odiava fazer serviço de casa. E às vezes ela ia passar as roupas do marido meio mal-humorada. E aí a gente começou o curso, começamos a olhar com outros olhos, né? Mudar a nossa mente, o foco do olhar. E aí ela começou a passar a roupa pensando, nossa, eu orei tanto na minha vida para ter um marido, né? Olha eu aqui passando a roupa do meu marido. Então isso muda. Quando a gente estiver cuidando dos nossos filhos, mesmo que eles forem adultos, ai, que bom que eu posso, né? A gente tem tanta gente que mora longe dos filhos, né? Não pode, no dia do aniversário, dar um abraço, né? Ou, exatamente, você pode estar cuidando do filho de alguém, né? E às vezes, a gente se acostuma. Então, quando os egípcios saíram daquela escravidão e começaram a ter coisa boa, eles queriam voltar só porque eles tiveram dificuldades. E Deus fala direto, não se esqueçam de onde vieram, do que vocês passaram, né? Lembrar todos os dias. Eu saio da minha casa todo dia, Senhor, obrigada por ter uma guarita aqui. Eu passei tanto medo na minha vida morando em lugar perigoso, sozinha, com meu filho pequeno. Eu não quero me esquecer de onde eu vim. Eu quero agradecer. Eu entro nesse clube todo dia. Obrigada, Deus, por eu ter tempo para vir. Tem gente que trabalha tanto que não pode. Vamos ser gratos pelo que Deus nos deu e cuidar e fazer diferença na vida dos outros. Tá? Então, a tarefa, por isso que eu perguntei a atividade de cada uma, dentro daquilo que Deus nos deu de habilidades, dentro do ambiente onde eu estou, da realidade onde eu estou, o que eu posso fazer para o reino, para dizer o reino chegou, em favor da criação? Com os meus dons e talentos que são perfeitos, porque são dados em espírito. Ninguém está falando aqui do dom da Andréia, da Carmelita, da Isabel, da Neuza, da Nide. Nós estamos falando do dom do espírito que está em vocês. E ele é perfeito, ele é criativo, ele é feliz. A gente tem tudo isso na nossa... Pode estar escondido na carne, viu, gente? Mas a gente tem paciência, domínio próprio, amor, alegria, né? Então, a gente não pode deixar as coisas do mundo tirarem isso que Deus nos deu. A gente tem que florescer, né? Cultivar. Por isso que foi colocado como o cuidador do jardim. Ok? Mais alguma coisa? Ela virou para mim e perguntou se tem mais alguma coisa para falar. Ela é muito engraçada, né? Deus me deu a parte de engraçado, então. Ai, gente, que palavra boa, né? Que palavra boa. E como nós precisamos viver hoje em dia servindo o reino de Deus, usando aquilo que a gente faz de melhor para poder abençoar as pessoas. Nunca deixe o inimigo fazer você pensar que você não é suficiente, que você não é capaz, que você não tem habilidades. Não fique olhando para as habilidades dos outros. Você tem habilidades, você sabe fazer um bolo, você sabe fazer um crochê, você sabe arrumar bem uma cama, você sabe cuidar de uma pessoa enferma, você sabe receber visita na sua casa muito bem.
Tudo isso são habilidades que Deus nos dá. E a Mônica falou, por fim, que nós temos os dons do Espírito. Todo aquele que já nasceu de novo e que tem Cristo habitando em si, tem o dom do Espírito, tem o amor, a alegria, a paz, bondade, mansidão, domínio próprio. E nós podemos abençoar as pessoas com esses dons, levando alegria, levando amor, levando paz, levando a pessoa a avaliar a sua vida, a ter mais domínio próprio, a ser mansa, a ser amorosa, a ser branda com as pessoas nas suas palavras. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, tá bom? Quanto tempo? O que está escrito em inglês aqui? Já a pessoa está assim, não está tendo áudio, som? Áudio 7. Falta 4 minutos. Mas nós vamos orar agora. Alguém quer falar? Das de longe? Quero dizer que estou voltando ao grupo, né? Depois de tanta coisa que eu fiz. Ai, que bom, estou voltando ao Zita. grupo. E estou agradecendo muito a Deus por estar de volta. Me fez muita falta essa terça-feira. Mas agora eu estou de volta e eu quero Que bom, Zita. Quero agradecer muito, muito, muito pelas orações que vocês fizeram, por tudo que nós passamos, né? A E que está Lore tudo bem ficou bem? agora. Está bem já tirou tudo, já tá normal. Graças a